A polícia está procurando um matador. Kainan Wesley, um dos homens mais procurados do país, suspeito de ter participado de cerca de 30 assassinatos. O pai dele foi assassinado. E esse homem fez uma promessa. Ele falou para a família, falou para todo mundo, para os vizinhos: olha, eu vou montar uma facção criminosa e eu vou vingar o meu pai. Ele se veste como policial civil. Prepare-se para conhecer um homem que não deveria existir. Um fantasma nas ruas do sul do Brasil, procurado por chacinas, sequestros e execuções frias. Mas Kainan Wesley não nasceu um monstro. Ele foi moldado pelo trauma, pelo abandono e pela sede de vingança. Como um menino órfão de pai se torna o criminoso mais temido do Paraná. O que acontece quando a justiça falha e alguém decide fazer a própria lei? Essa não é apenas a história de um foragido. É o retrato sombrio de um Brasil esquecido e de uma infância que virou pólvora. Este vídeo é uma análise educativa de eventos reais, com o objetivo de informar e promover reflexão. Não endossamos ou glorificamos os crimes apresentados. A história de Kainan Wesley é um alerta sobre o peso do trauma e as falhas de um sistema. Uma história de vingança que se transformou em terror. Em 2002, Kainan Wesley, um menino de apenas 4 anos, viu seu mundo desabar. Seu pai, Paulo César Batista Meira, foi executado dentro de casa por falsos policiais. O trauma marcou sua vida para sempre. A história de Kainan Wesley não começa com o homem mais procurado do sul do Brasil. Ela começa com uma criança ferida, com um menino de 4 anos que viu seu mundo desmoronar em um momento de pura brutalidade. Em 2002, Kainan, no bairro Abranches, em Curitiba, presenciou a brutal execução de seu pai, Paulo César, pelos falsos policiais. A cena foi traumática, a violência sem explicação. E Kainan foi forçado a viver com a dor de ver seu pai morrer, sem compreender o motivo, mas sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. O impacto inicial e o crescimento do ódio Kainan, com apenas 4 anos, escondeu-se. Mas foi incapaz de fugir do som dos tiros e do eco daquela tragédia. Ele viu tudo. A brutalidade dos homens disfarçados de policiais, os emblemas falsificados, a frieza com que seu pai foi executado. Esse momento ficou marcado em sua memória, transformando um menino assustado em um jovem consumido pela vingança. O bairro Abranches, em Curitiba, foi o palco desse drama. Kainan cresceu com o som dos tiros ecoando em sua mente. Ele jurou vingar o pai, caçando cada assassino. Mas esse desejo de justiça o levou a um caminho sombrio, sem volta. Na adolescência, Kainan começou a planejar. Em um quarto escuro, ele estudava rostos, nomes e pistas dos assassinos do pai. O ódio crescia, alimentado pela dor e pela falta de respostas. Ele queria justiça, mas a seu modo. O caminho sombrio e a transformação de Kainan em criminoso. Aos 27 anos, Kainan não era mais a vítima de 2002. Ele se tornou um predador, líder de uma facção criminosa que dominava o bairro Abranches. Sua vingança pessoal evoluiu para um império de crime e violência. Disfarçado de policial, imitando os assassinos de seu pai, Kainan usava uniformes falsos para enganar e matar. O bairro Abranches, outrora pacato, tremia sob o comando de sua facção, temida por todos. A ascensão de Kainan no mundo do crime e tráfico de drogas, roubos armados, homicídios brutais. A facção de Kainan crescia, alimentada por violência e medo. No bairro Abranches e em Almirante Tamandaré, ninguém se sentia seguro diante de seu poder. Como um menino ferido se tornou um dos criminosos mais perigosos do Brasil. A história de Kainan Wesley é um mergulho no trauma, na vingança e nas falhas de um sistema que não protegeu nem ele, nem suas vítimas. Janeiro de 2022, um lavacar na rodovia dos Minérios, em Curitiba, tornou-se palco de horror. 4 homens vestidos como policiais civis desceram de um carro branco. Armados, eles abriram fogo sem hesitar, marcando o início de uma onda de terror.
O alvo era Marcelo Alves, dono do Lavacar. Kainan o havia jurado de morte anos antes por razões que a polícia ainda investigava. Mais de 25 tiros foram disparados, um recado claro de quem mandava no bairro Abranches. Antônio Carlos Talamini, um cliente que estava no Lavacar, foi atingido no fogo cruzado. Ele morreu no hospital, vítima inocente do caos. A violência de Kainan não poupava ninguém, nem mesmo quem estava no lugar errado. Kainan foi interrogado pela polícia, mas negou tudo. Moro em Santa Catarina, nunca tive problema com Marcelo, disse ele. Sua voz era calma, mas as câmeras de segurança contavam uma história bem diferente. As imagens do Lavacar mostravam Kainan e seus comparsas em ação. Uniformes falsos, armas em punho, rostos cobertos por balaclavas. A vingança inicial de Kainan havia se transformado em um vício por poder e violência. Maio de 2023, Marlon César Correia dos Santos foi executado na rua Charles Dickens. Mais de 40 tiros perfuraram seu corpo. Kainan eliminava qualquer um que desafiasse seu controle no bairro Abranches. Outubro de 2024. David Boni Palevoda, conhecido como Pikachu, foi morto com 10 tiros na frente de um supermercado. A comunidade ficou em choque. O terror de Kainan se espalhava como uma sombra. Cada assassinato era um recado. Kainan usava a violência para manter o controle do bairro Abranches. Sua facção reinava pelo medo, e ninguém ousava enfrentá-lo, temendo se tornar o próximo alvo. Mas Kainan não matava apenas rivais ou estranhos. Sua fúria chegou à própria família. Seu primo, Jonas Ferreira de Moraes Andrade, seria vítima de um dos crimes mais brutais de sua trajetória. O que leva alguém a matar o próprio sangue? A resposta está no passado de Kainan, no trauma que o consumiu. A morte do pai, em 2002, desencadeou uma vingança que não poupava nem laços familiares. Junho de 2022, Jonas Ferreira de Moraes Andrade, primo de Kainan, foi acusado de trair a família. Ele não teve chance de se defender. Num matagal escuro, Kainan decidiu seu destino com violência extrema. Jonas implorava por sua vida em um vídeo perturbador. Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Ele dizia: E aí, cara? Pelo amor de Deus! Senhor Jesus, perdoa meus pecados! Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa meus pecados! Enquanto era torturado, Kainan, com frieza, ignorava seus apelos, determinado a punir. O crime foi filmado pelos próprios assassinos. Kainan, sem máscara, colocou uma arma na boca de Jonas. A brutalidade chocou até os policiais experientes da Divisão de Homicídios de Curitiba. Kainan acreditava que Jonas estava ligado à morte de seu pai, em 2002. Mas investigações revelaram que Jonas estava preso na época. A vingança de Kainan era cega, alimentada por informações erradas. Gabriel Oliveira Santos imobilizou Jonas com um mata-leão, enquanto Lucas Bernardes Correia assistia. A facção de Kainan agia como uma máquina de matar, sem espaço para piedade ou dúvida. O corpo de Jonas nunca foi encontrado. Sua família, desesperada, buscou respostas por anos. Enquanto isso, Kainan seguia intocável, continuando sua onda de crimes no bairro Abranches. O vídeo do assassinato de Jonas revelou o modus operandi da facção. Uniformes falsos de policiais, balaclavas e violência brutal. Kainan usava o disfarce para surpreender e eliminar suas vítimas. O disfarce de policial era mais que uma tática. Era uma obsessão, inspirada nos assassinos de seu pai. Kainan enganava suas vítimas, que morriam sem chance de reagir, no coração do bairro Abranches. Kainan nem sempre usava máscara. Em vários crimes ele agia de cara limpa, desafiando a justiça. Sua audácia o tornava ainda mais temido, um fantasma que aterrorizava Curitiba e Almirante Tamandaré. A polícia começou a conectar os crimes. Uma única arma, usada por Kainan, foi ligada a pelo menos 4 assassinatos. As evidências se acumulavam, e o cerco contra a facção começava a se fechar. Fevereiro de 2025. A violência de Kainan não dava trégua. Em uma obra no bairro Abranches, trabalhadores foram rendidos.
Era dia de pagamento, e Kainan queria o dinheiro, usando seu disfarce de policial. 2 homens, vestidos como policiais civis, invadiram a obra com armas e balaclavas. Levaram tudo em minutos, deixando os trabalhadores aterrorizados. A facção de Kainan operava com precisão mortal. Uma semana depois, William Justo da Silva, de 43 anos, foi executado a tiros dentro de seu carro. Sua esposa e uma criança pequena que estavam com ele escaparam por milagre. O bairro tremia. William cometeu um erro fatal. Tentou montar uma biqueira no território de Kainan. Atraído para uma emboscada, ele pagou com a vida. O bairro Abranches pertencia à facção de Kainan. A polícia conhecia o padrão de Kainan: uniformes falsos, balaclavas e dezenas de tiros. Cada crime era uma peça do quebra-cabeça. A divisão de homicídios de Curitiba estava determinada a pegá-lo. Em 10 de abril de 2025, a polícia lançou uma grande operação. A divisão de homicídios invadiu esconderijos da facção de Kainan, buscando desmantelar seu império criminoso no Paraná. Gabriel Oliveira Santos, que imobilizou Jonas no assassinato de 2022, foi preso. Ele era um dos principais comparsas de Kainan. Mas o líder da facção escapou, desafiando a justiça mais uma vez. Lucas Bernardes Correia, outro membro da facção, foi identificado. Um mandado de prisão foi expedido contra ele. Como Kainan, ele permanece foragido, escondido nas sombras de Curitiba. A Operação de Abril revelou a extensão dos crimes de Kainan. Mais de 30 assassinatos foram ligados à sua facção. Um rastro de sangue que cruzava Curitiba e Almirante Tamandaré. Nos celulares apreendidos, a polícia encontrou vídeos dos crimes. Assassinatos filmados como troféus, com Kainan muitas vezes sem máscara. Ele parecia orgulhar-se de sua brutalidade. Kainan agia de cara limpa, desafiando a justiça com uma frieza que chocava os investigadores. Ele não apenas matava, mas queria que todos soubessem quem mandava no bairro Abranches. Para a polícia, Kainan era um homem sem coração, um criminoso que ameaçava qualquer um que cruzasse seu caminho. Mas antes disso, ele foi uma criança ferida, vítima de um sistema falho. A morte do pai, em 2002, marcou Kainan para sempre. Ele cresceu sem apoio, sem proteção. O sistema falhou com ele, mas também falhou com as dezenas de vítimas de sua vingança. A vingança de Kainan não trouxe justiça. Pelo contrário, criou um ciclo de violência que destruiu famílias e comunidades. O bairro Abranches pagava o preço de seu ódio descontrolado. Apesar da operação, Kainan escapou. Ele é procurado em 4 estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. A caçada continua, mas ele segue um passo à frente. Kainan Wesley, o homem mais procurado do sul do Brasil. Após a Operação de Abril, ele desapareceu, mas seu rosto está em cartazes por todo o Paraná. Ele escapou, mas não do peso de seu passado. Estradas escuras, matagais, esconderijos improvisados. Kainan se move como uma sombra, sempre um passo à frente da polícia. Ninguém sabe onde ele está, mas todos temem seu retorno. A polícia de 4 estados o caça incansavelmente: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Mas Kainan é um mestre em desaparecer, um fantasma que aterroriza o sul do Brasil. Enquanto Kainan foge, as famílias das vítimas sofrem. Mais de 30 mortes, cada uma com uma história interrompida. O legado de Kainan é um vazio que pesa sobre Curitiba. Marcelo Alves, Antônio Carlos, Marlon César, David Boni, Jonas. Esses nomes ecoam na memória do bairro Abranches. Vítimas de um homem consumido pelo ódio e pela vingança. Mas quem era Kainan antes de se tornar um monstro? Um menino que perdeu o pai aos 4 anos. Um sistema que não o protegeu, que o deixou à deriva, moldou seu destino trágico. A morte do pai, em 2002, foi o gatilho para tudo. Mas a sociedade também falhou. Sem apoio, Kainan transformou sua dor em violência. E a pergunta persiste:
O que poderia ter sido diferente? Crianças como Kainan precisam de proteção, de um caminho para superar o trauma. Sem isso, a dor se transforma em ódio, e o ódio em violência. O ciclo de Kainan é uma lição amarga. A polícia segue na caçada, vasculhando cada pista, cada esconderijo. Mas Kainan permanece nas sombras. Um fugitivo que desafia a justiça e mantém o bairro Abranches em alerta. As vítimas de Kainan não eram apenas números. Eram pais, filhos, amigos. Suas famílias carregam o luto, enquanto o bairro tenta se recuperar do medo imposto pela facção de Kainan. No bairro Abranches, cada sirene traz tensão. Cada sombra pode ser Kainan. A comunidade vive com medo, sabendo que o criminoso mais perigoso do sul ainda está lá fora. A justiça busca capturar Kainan, mas sua história levanta questões maiores. O que cria um criminoso como ele? Como o trauma de uma criança pode levar a tanta destruição? Trauma, abandono, vingança descontrolada. Kainan é um reflexo de falhas profundas na sociedade. Um sistema que não protegeu nem ele, nem as dezenas de vítimas de sua fúria. Enquanto Kainan segue foragido, a pergunta ecoa: como parar esse ciclo de violência? Como evitar que outros meninos feridos sigam o mesmo caminho de destruição? Kainan Wesley não é apenas um criminoso. Ele é um alerta, um espelho do que acontece quando a dor não é curada. Sua história é um chamado para mudar o futuro. Kainan Wesley deixou um rastro de sangue e medo em Curitiba. Mais de 30 vidas foram perdidas para sua facção. Seu legado é uma cicatriz na comunidade do bairro Abranches. Ele começou buscando justiça pelo pai, morto em 2002. Mas a vingança o transformou em algo pior. Para a polícia, Kainan é um homem sem coração, movido apenas pelo ódio. O que separa uma vítima de um monstro? O trauma de Kainan era real, uma ferida profunda. Mas suas escolhas destruíram famílias, deixando um vazio que não explica a dor. A caçada por Kainan continua, com a polícia vasculhando 4 estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Mas ele segue escondido, um enigma nas sombras. Esta história não é apenas sobre Kainan Wesley. É sobre o que acontece quando a dor não é curada, quando a justiça vira vingança. É um alerta para proteger as próximas gerações. Kainan Wesley, um menino que jurou vingança, um criminoso que espalha o medo. Até onde a vingança pode levar? Inscreva-se no Missão História. Ative o sininho e junte-se a nós para desvendar as histórias mais sombrias do Brasil. Deixe sua opinião nos comentários.